Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. 1 Coríntios 6:19 que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Quero falar nesse momento sobre os benefícios da habitação do Espírito Santo. Os benefícios de sermos casa de Deus, morada de Deus, por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, a habitação do Espírito Santo, ela é uma presença permanente de Deus na vida do crente. Ela é também o resultado direto da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Não é somente uma influência externa, mas uma realidade interna, na qual o próprio Deus ele passa a residir dentro do crente, né? Crente regenerado, dentro da pessoa regenerada, lembrando disso. Então, de uma forma direta, biblicamente falando, essa habitação só é possível porque Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, purificou, né, o pecado, tornando apto assim o pecador, a pessoa regenerada agora, que está em Cristo, ser morada de Deus. Então o Espírito Santo habita em nós, mas não habita em qualquer condição, em qualquer pessoa, mas nenhum coração reconciliado com Deus. Não se esqueça desse detalhe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, dentro de uma perspectiva bíblica, a habitação do Espírito Santo ela é concedida àqueles que respondem a esta graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Essa presença ela não anula a responsabilidade humana. Não se esqueça disso, pois o crente é chamado para cooperar com o Espírito Santo, não entristecendo-o e nem resistindo a ele. Então, ele fala conosco, ele comunica. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, então precisamos zelar, né? Zelar, tendo autorresponsabilidade com o que sente, com o que pensa, com o que fala e com o que faz. Então, a habitação do Espírito Santo tem um caráter relacional e funcional. Deus seja louvado por isso. Ele não apenas está presente, mas atua ativamente na vida do crente, guiando, ensinando, santificando e fortalecendo. Louvado seja Deus. Irmãos, esse versículo base de 1 Coríntios 6:19 revela que o corpo do crente ele se torna agora templo, casa, né, morada do Espírito Santo. E o que implica essa identidade é o pertencimento e a responsabilidade que o crente tem para com o Senhor, né? E que nós temos para com as questões espirituais, os princípios bíblicos. Então nós temos a autorresponsabilidade em crer, conhecer, obedecer e praticar aquilo que está escrito. Então o crente não vive mais para si mesmo, né? Mas para Deus. Ele carrega a presença de Deus. Então tem uma responsabilidade grande aí, entendeu? De dizer que eu sou servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus. Então tem responsabilidade, porque a nossa vida precisa estar de acordo com as nossas, né, com o nosso caráter, com as nossas ações. Então a habitação do Espírito Santo é uma das maiores expressões da união entre Deus, né, e o crente, entre Deus e a humanidade, entre Deus e o regenerado. Lembre-se disso, né, evidenciando assim uma nova vida em Cristo. Amém? É o que diz lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dando continuidade aqui. Querido, quais são os benefícios da habitação do Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo guia o crente na verdade. Romanos 8:14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo conduz o crente no caminho correto. Lembre-se disso, alinhando a sua vida à vontade de Deus. E essa é uma dos nossos maiores desafios. Não cumprir mais, realizar a nossa vontade, mas a vontade de Deus.
Segundo benefício é que o Espírito Santo ensina a relembrar a palavra, ou seja, aquilo que foi ensinado ele traz à memória. João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Irmãos, é maravilhoso saber que o Espírito Santo atua como um mestre interior, trazendo compreensão, das questões espirituais, interpretação, discernimento da palavra, e do plano de Deus para as nossas vidas. Terceiro benefício, o Espírito Santo, ele produz transformação interior, ou seja, 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, aleluia, o Espírito. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nós gera uma transformação progressiva, é uma transformação diária, é uma transformação constante. Louvado seja Deus. Quarto benefício é que o Espírito Santo, irmãos, fortalece a vida do crente, fortalece o crente espiritualmente. E isso é maravilhoso. Efésios 3,16, Paulo diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, ele conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Louvado seja Deus. Ou seja, o crente recebe força para viver, e permanecer na fé. Isso é poderoso. O quinto benefício é que o Espírito Santo, ele confirma a filiação, aleluia, com o Pai. Romanos 8,16, ele diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é poderoso. O Espírito Santo testifica a nossa identidade como filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Amados, Stanley Horton, ele disse: o Espírito Santo não apenas habita no crente, mas transforma a sua vida em um instrumento da presença de Deus. Aleluia. Gordon Fee, ele declarou: a presença do Espírito é a evidência de que a nova era em Cristo, a nova vida em Cristo, começa na vida do crente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nova aliança, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, começa quando o Espírito de Deus habita em nós. Isso é maravilhoso. Mas quais são os prejuízos de não ter habitação do Espírito Santo? De não ter o Espírito Santo morando na vida da pessoa, na vida do crente. De perder essa graça, de perder esse benefício. Quais são os prejuízos? O primeiro, a ausência do Espírito Santo impede pertencer a Cristo. Irmãos, Romanos 8,9, Paulo diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Se é que alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, olha só, não é dele. Ou seja, sem a habitação do Espírito Santo, não há pertencimento a Cristo. Não tem como estar vinculado ao Senhor. Não tem como estar reconciliado com o Senhor. Precisa que o Espírito de Deus habite. Precisa que ele tenha o comando, que ele tenha a direção, o controle. Precisa que ele console, precisa que ele abra os olhos do entendimento. Precisamos do Espírito Santo. Não tem como servir a Deus sem a presença do Espírito de Deus habitando em nós. Segundo prejuízo é que a falta do Espírito Santo mantém o homem na carne. Ou seja, se o Espírito de Deus não habita em nós, as nossas tendências são carnais, são pecaminosas e progressivas nesse sentido. Gálatas 5,19 em diante, ele diz, até o 21, ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, discórdias, divisões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem mais, a relação é muito grande. A respeito das quais vos advirto que,
Como antes vos já adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo, quem prevalece é a natureza caída, é a natureza pecaminosa, é a carne, é sarx, é a carne, é os desejos pecaminosos, é a vontade em ascensão, sem domínio, né? É como um carro sem freio descendo uma ladeira, descontrolado. É assim quando não tem o Espírito de Deus. Por isso é um perigo muito grande quando pessoas se desviam dessa verdade, né? E o chamado de Deus é para que voltamos, né, para a aliança, que voltamos para o plano de Deus, para a presença de Deus. Não é voltar para a igreja, é ser a igreja. E para ser a igreja precisa do Espírito de Deus habitando e morando. Terceiro prejuízo é que a ausência do Espírito Santo impede o entendimento, o discernimento, a revelação das coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo habitando, não há discernimento, não há revelação, não há conhecimento. O que tem, no mínimo, é o entendimento carnal, o entendimento natural, mas não tem revelações espirituais. Então, a pessoa pode ser mestre, pode ter várias faculdades, pode ser doutor nisso, doutor naquilo. O mínimo que ele vai ter é uma compreensão natural, mas ele não tem a revelação daquilo que está dentro daquele texto. A revelação, o discernimento, o conhecimento, né? Você vê que o salmista, ele diz no Salmo 25, verso 14, que Deus, né, ele conta o seu segredo àqueles que o temem, àqueles que o amam, àqueles que o servem. Então Deus só revela segredos, só revela mistérios àqueles que amam o Senhor, àqueles que têm o Espírito, aqueles que estão em unidade, aqueles que estão em comunhão, aqueles que estão reconciliados com Deus. E para isso acontecer, precisa da ação direta do Espírito Santo. Quarto prejuízo é que a falta do Espírito Santo enfraquece a vida espiritual. Isso é fato, irmãos. Queridos, precisamos despertar. Paulo diz em Romanos 8,6, porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Querido, se não há o Espírito Santo como garantia, o penhor é a garantia. Se o Espírito Santo não é a garantia dessa evidência da reconciliação, da união, da unidade, né, entre o homem e Deus por meio da morte e sacrifício de Cristo, se não tem esse selo, essa garantia, esse penhor, querido, então é questões carnais, são questões pecaminosas, né, em ação, em evidência, guiando, controlando a pessoa em tudo. Então, sem o Espírito, querido, o que vai prevalecer é a morte espiritual, porque a tendência da carne leva à morte. As tendências pecaminosas levam a uma morte espiritual também, a uma destruição, né? A uma condenação eterna. E isso é extremamente perigoso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de fato. Quinto prejuízo, aliás, é que a ausência do Espírito Santo afasta, separa, faz perder a vida eterna. Gálatas 6,8, Paulo diz, porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Ou seja, aquele que só faz questões pecaminosas, você está semeando. Você vai colher o resultado disso. E a colheita é maior do que a semeadura. Ele diz, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aquele que semeia na carne vai colher morte espiritual, separação de Deus eterna, condenação eterna. Isso é terrível. Deus tenha misericórdia e compaixão. Sem o Espírito, querido, não há vida eterna. Não é baseado no que diz, eu creio, eu tenho Deus, sou de Deus. Não é só isso, querido. Tem que ter evidências. A fé sem obra é morta. A fé sem a justiça de Deus é morta. A fé sem o sangue, sem o sacrifício de Cristo é morta. Uma fé religiosa, querido, ela é como alguém que não está mais respirando ou vivendo com questões, né, naturais, mas aquela pessoa que está anos e anos com aparelhos, né, que vai chegar um dia que vai ter que desligar.
Para, Nino. Para com isso. Meu espectador aqui tá... Para com isso. Estou terminando. Ore aí, gente, em nome de Jesus, que eu possa concluir essa palavra. Esse cachorro é uma bênção, viu? Voltando para cá. Então, para fechar, a habitação do Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus na vida do crente. É o resultado direto da obra de Cristo, fundamentada na vida cristã, na realidade de ser cristão. Há uma perspectiva bíblica, querido, dentro dessa habitação, porque ela é concedida somente àqueles, né, a quem Deus responde. A graça, a fé, uma vida vivida, transformada, cooperando, né, de uma forma contínua com o Espírito Santo. Ou seja, vem a vontade de fazer algo, mas o Espírito Santo fala, eu digo, não vou fazer isso. Senhor, me perdoe, tenha misericórdia. Vem uma palavra, né, uma atitude, vem um desejo de falar algo, né, de agir de uma forma que vai entristecer o Espírito Santo, e você, Senhor, me perdoe. Está lá no campo do pensamento, não falou, não agiu, se arrependeu, e isso é poderoso, irmãos. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito, temos que ser sensíveis à voz de Deus, temos que ser sensíveis àquilo que o Senhor Jesus deixou estabelecido como princípio, como promessa para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não ter o Espírito Santo, querido, é viver essa realidade pecaminosa, é viver sem direção de Deus, é viver sem transformação, sem pertencer a Cristo. É viver, é andar pelo próprio coração, pelo próprio caminho. E Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Você conhece seu coração? Você conhece? Você sabe quem é você? Com raiva, revoltado, descontrolado, precipitado. Então, muito cuidado com isso. Mas aqueles que são habitação, casa do Espírito Santo, casa de Deus, vivem guiados por Deus, fortalecidos pelo Senhor, transformados pelo Espírito Santo. Experimentamos todos os dias o prazer da presença viva de Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma jornada, é uma caminhada, querido, aonde nós vamos chegar à vida eterna, a presença de Deus, e isso é poderoso. Não negocie isso. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, declaro sobre você a bênção do Senhor, que a mão do Eterno te faça prevalecer, que o Senhor te faça vencer, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades, que sejamos agora restituídos, restaurados, em nome do Senhor Jesus. Se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus, volte para o Senhor, procure uma igreja bíblica perto da sua casa, visite, levante a sua mão, aceite a Jesus, volte a caminhar com o Senhor. Lembre-se, olhe para Jesus e não para pessoas. Pessoas são falhas. Quem questiona o falho também é falho. Quem questiona o erro talvez tenha maior erro ainda. Cuidado com isso. Cuidado com quem fala mal dos outros. Pelo amor de Deus, cuidado com esse tipo de pessoas. Se afaste de pessoas assim. Pessoas feridas, né? Que em nome de Deus, né, fala mal dos outros. Isso é um perigo. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz, se inscreve no canal, deixe o seu comentário que é muito importante. Deus abençoe.